Fala galera, mais um vídeo da série Desenvolvimento Web e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre JavaScript. Então, bora pro vídeo! Bom galera, voltando aqui do código que a gente fez nos vídeos anteriores, eu vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Então, no JavaScript, existem algumas maneiras de a gente definir variáveis. Para você que não está acostumado aí muito com linguagem de programação, variável é um pouco semelhante ao que a gente define na matemática. Então, quando a gente fala x igual a 5, a gente está falando que aquela variável x ela é igual ao valor 5. Então, no JavaScript a gente consegue fazer a mesma coisa. A gente vem aqui, var, a gente coloca o nome, seria nesse caso x, e fala que ele é igual a 5, por exemplo. É assim que a gente define uma variável. Esse jeito de declarar a variável, ele já é um pouquinho antiquado. Em 2015, na versão que o pessoal chama de ES6 do JavaScript, ou ECMAScript 2015, ou apenas ECMA 2015, o pessoal introduziu dois novos tipos de variáveis, que é o const, que a gente também chama de maneira bem semelhante, x igual a 5, e também o let, que a gente fala que o let é x igual a 5 também. E vamos lá. Quando existia apenas var x igual a 5, essa variável poderia ser alterada dinamicamente como a gente quisesse. Então, se a gente quisesse falar, então agora o x é igual a 6, a gente poderia fazer isso tranquilamente. Só que o pessoal foi notando que ao longo do tempo isso trazia alguns probleminhas. E para resolver isso, eles definiram esse const e esse let que eu falei aqui para vocês. Então, qual é a diferença entre o const e o let? O const, ele é uma constante. Você define uma vez, você não pode reatribuir um novo valor para ele. Já o let não. O let, depois que você já atribuiu uma vez, você pode vir aqui e falar que o x tem outro valor, agora 2, por exemplo. Mas cuidado, isso não quer dizer que um const ele tem apenas um valor. Se a gente definir uma função nessa constante, que isso é uma possibilidade, ele pode ter vários valores dependendo dos inputs que forem inseridos ali nessa função. Então tomem bastante cuidado. Bom, com isso definido, eu posso falar para vocês alguns valores que as nossas variáveis podem receber. Elas não podem receber apenas valores numéricos. Elas também podem receber strings, que seriam textos. Então eu posso vir aqui e definir, por exemplo, o nome Rodolfo. É uma possibilidade. Eu poderia também definir um valor booleano, que a gente chama de true ou false, que seria uma outra possibilidade. Esse valor booleano ele é muito utilizado para a gente criar principalmente lógicas. Então, se a gente quer testar que um valor é verdadeiro ou falso, a gente utiliza essa variável booleana. Existe um outro tipo também que a gente chama de null. Ele é um valor nulo, pura e simplesmente. Existe também um outro tipo que é muito parecido com o null, mas a gente não pode confundir, que é o undefined. Undefined. E qual a diferença do null do undefined? O null ele representa de fato um valor nulo. Já o undefined é um valor que ainda não foi definido. Uma outra possibilidade também é a gente definir um objeto. O objeto já é uma coisinha um pouquinho mais específica. Eu apenas vou apresentar aqui para vocês e em um outro momento eu explico. Esse objeto eu posso falar que ele tem uma chave chamada nome e o valor dessa chave eu defino aqui Rodolfo. É um exemplo aí de objeto. Esses são os tipos aí que o pessoal chama de primitivos do JavaScript, mas existem outras coisas que a gente pode definir, por exemplo, um array. Aí o array a gente pode fazer um array de strings, por exemplo. Então eu posso colocar Rodolfo, Vieira, e vai colocando outros valores. E aí nesse caso a gente tem uma lista de strings, de textos. A gente pode fazer também uma lista, por exemplo, de números. Então eu posso colocar 1, 2, 3 e assim sucessivamente. A gente pode também criar uma lista de booleanos. Então eu posso colocar true, false, true e assim vai. Posso também criar uma lista de objetos. Então eu posso colocar lá name, Rodolfo e colocando outros e assim sucessivamente, né? Mas vamos lá. Como eu disse para vocês, o JavaScript ele é considerado uma linguagem interpretada, então geralmente ela é lida de cima para baixo. Então a gente deve se acostumar a tentar definir as variáveis antes de utilizar elas. Então, por exemplo, eu vou definir aqui uma constante, vou chamar ela de x e vou falar que é o valor 5. Quando eu for utilizar essa função para fazer algum cálculo, por exemplo, eu vou falar que minha constante resultado é igual a x mais 2, por exemplo, eu tenho que ter definido esse valor de x antes de usá-lo, porque se eu faço o oposto, ele pode acabar se perdendo. Tá, Rods, mas do que adianta tudo isso que você estava explicando? Como que a gente pode usar isso na prática? Então, vou mostrar aqui um exemplinho bem simples para vocês de um conversor de metro para quilômetro, por exemplo, e vamos lá botar a mão na massa. Primeiramente, vou apagar todo esse código aqui que eu tenho do script. Eu vou vir aqui no meu index.html, vou apagar tudo que a gente já tinha feito, vou tirar esse container daqui. Beleza.
Então, aqui eu vou utilizar uma tag chamada label. Vou utilizá-la 2 vezes. E vou utilizar um input. Vou utilizar também 2 vezes. Bom, esse primeiro valor de input eu vou definir um ID. Vou falar que é o primeiro valor. Ou melhor, vou chamar de metro. Esse segundo ID aqui eu vou chamar de quilômetro. E vou colocar aqui esse valor dentro do for dos respectivos labels. E o label desse cara eu vou colocar metro aqui. E nesse aqui eu vou colocar quilômetro. Vamos ver como é que ficou. Beleza, então aqui super simples, metro e quilômetro. Eu vou adicionar também um botão. Vou chamar aqui button. E vou falar converter. Beleza, eu posso colocar um número ou uma letra aqui, que ainda permite eu colocar letras, né? Posso clicar converter que não vai acontecer nada, certo? Então eu vou definir o tipo aqui, ao invés de text, eu vou colocar number. Agora, se eu digitar letras, ele não vai pegar, mas se eu digitar números, ele vai pegar. Ele até define aqui essas setinhas para cima e para baixo para a gente aumentar ou diminuir o valor. Beleza, se eu clicar converter, ainda não acontece nada. Então vamos implementar esse botão. Eu posso vir aqui e no nosso evento de onClick, nesse atributo onClick, vai acontecer um evento. Então quando o cara clicar no botão, eu vou executar uma função do nosso JavaScript. Eu vou chamar de handleClick. E aí a gente vai ter que definir aqui no nosso script. Então a gente chama function, que é uma função. O nome dela vai ser handleClick, como a gente definiu anteriormente. Eu abro e fecho chaves, e aqui dentro a gente vai definir a nossa função. Então, primeiramente, eu vou armazenar nessa constante o valor do metro. Então, eu vou colocar aqui, vou escrever metro, vou colocar document.getElementById, vou colocar o nome do nosso ID, que eu chamei de metro, vou colocar o value aqui nessa variável. Beleza, e o que eu quero fazer? Eu quero multiplicar o valor do quilômetro por 1000. Então, eu vou falar aqui que o valor do document.getElementById quilômetro .value vai ser igual a 1000 vezes o valor do metro. Vamos ver se isso funciona? Então, eu posso vir aqui, digitar 1, deveria aparecer 1000 quando eu clicar aqui em converter. De fato, apareceu. Mas e se eu quiser fazer o inverso? Eu quiser do quilômetro aparecer metro. Então, eu posso vir aqui, digitar 100, por exemplo. Aqui deveria aparecer 0,1. Vamos ver se isso acontece? Não está acontecendo. Então, vamos tentar resolver esse problema. Então, para resolver esse problema, existem 1000 maneiras de fazer isso. Então, ao invés de usar o onClick, eu vou fazer de uma outra maneira. Eu vou utilizar o onChange. E vou chamar aqui handleChange. E dessa vez, eu vou passar um valor para dentro desse handleChange. Eu vou passar aqui o valor quilômetro. Eu vou fazer uma coisa semelhante no outro input, mas ao invés de passar o valor quilômetro, eu vou passar metro. Beleza, isso a gente definiu no nosso HTML. Bom, então aqui no nosso script a gente tem que mudar algumas coisinhas, né? Então a gente não tem mais o handleClick, vai ser só o handleChange. E agora a gente tem que passar um valor aqui para dentro. Então a gente chama aqui um parâmetro, eu vou chamar de param. Esse nome aqui dentro da função a gente que define. A gente só precisa definir esse valor, porque lá quando a gente está chamando handleChange, a gente está passando um parâmetro para dentro. Então a gente tem que definir um parâmetro aqui. Então eu vou verificar utilizando o if statement, que seria um condicional, se o nosso valor param é metro ou quilômetro. Então eu vou vir aqui e definir if param for igual a metro. Então, a gente coloca aqui dois sinais de igual junto. Aqui o meu, ele junta os dois iguais. Se eu colocar 3, ele coloca 3 risquinhos. Então, tem uma diferença aqui do igual, igual, igual e igual, igual, igual. Mas entendam que o igual, igual, a gente compara dois valores. Então, eu estou comparando aqui se o parâmetro é igual a metro. E se for, eu quero que ele faça exatamente o que a gente definiu aqui anteriormente, certo? Então, eu vou colocar aqui para cima.
beleza. Mas se não for, ele deve fazer algo semelhante, mas diferente. Que é o quê? A gente vai pegar o valor em quilômetro. Então aqui a gente vai pegar o valor do quilômetro e vai pegar o valor do metro e vai definir que ele é o valor do quilômetro dividido por 1000. Então vamos ver se funciona? Então eu vou vir aqui e vou definir o valor do nosso quilômetro. Eu vou definir 10. Dou um Enter, ele vai alterar ali o valor do metro. Mas vamos supor que eu quero converter ao contrário, então eu quero do metro por quilômetro. Vamos ver se funciona? Funcionando, belezinha. Bom, galera, é claro que existem milhões de maneiras mais complexas e sofisticadas de implementar isso. Eu tô tentando ir puxando vocês um pouquinho mais pra gente conseguir ir avançando e começar a puxar coisas um pouco mais complexas. Então eu sempre recomendo vocês, quando vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês olharem as documentações que eu deixo aí na descrição do vídeo, porque é muito importante você ir tentando entender tudo o que tá acontecendo. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, não hesite em colocar aí nos comentários. Então eu vou ficando aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo.